pessoal, tudo bem? Meu nome é Cássia Tavares, estou aqui no nosso canal Arte Certa, porque aqui a arte é certa! E estou aqui para convidar vocês para a nossa aula de pintura em tecido hoje. Todas as quartas vamos ter aula de pintura. Então, prepare seus pincéis, suas tintas aí para a gente começar. E olha o que eu vou ensinar hoje. Vou ensinar a fazer esse desenho tudo. Você já é inscrito no meu canal? Se não, inscreva-se. Aperta o sininho para você ficar por dentro de todas as coisas que vão acontecendo aqui dentro do canal. Não esquece de deixar o joinha azul, tá bom? Que isso me motiva a fazer mais vídeos. E eu agradeço a todos vocês. Chegamos a 200 inscritos. 1, 2, 3, come on! Vamos pra aula. Esse aí é o desenho que nós vamos pintar hoje. Ó, eu passei uma tinta aqui, um amarelo pele, e agora eu vou passar o marrom no contorno. Isso já faz a gente não perder o contorno. Se você tem siena natural, você pode usar o siena natural, que é a cor. Como o meu siena tava no finalzinho, aí eu tô usando marrom. Mas você pode usar o siena natural, tá bom? E vai ficar... Aí você não precisa fazer isso. Eu passei o tom de amarelo pele, por quê? Porque senão o marrom vai predominar, vai ficar muito escuro e aí vai me dar trabalho. Então eu tô passando aqui, ó, e assim eu já vou marcando o risco e também eu não perco o risco e já vou fazendo a sombra, tá vendo? Ó, você vê que é mais sempre pro lado de baixo, também não é muito, é pouco. E depois eu vou vir com o amarelo pele e eu vou passar em cima desse contorno marrom para ele misturar um no outro. Aí e você esfrega bem para uma cor entrar na outra, elas têm que conversar. Você vai passando para elas conversarem. E eu vou fazer isso no desenho, onde eu já passei aqui, que é nos braços e no rosto, tá? E aí eu tô acelerando para vocês não ficar com o vídeo muito longo, tá bom? E aí você faz isso no desenho todo, deixando essa parte da testa vazia e a do nariz, porque a gente vai pôr branco. Ó, tô preenchendo bem em volta do risco marrom para ele não ficar muito forte. E essa parte da testa deixei vazia, porque eu vou colocar branco, a tinta branca. Ó, você coloca um pouco de branco e aí como a tinta tá molhada, ela vai uma cor entrar na outra. Aí você vai passando assim um pincel para uma cor entrar na outra. Agora eu vou no amarelo pele e vou passar um pouquinho dele para ajudar a misturar, porque esse branco tem que ficar um tom de bege bem clarinho, não predominar. Então você passa a tinta e esfrega, tá vendo? Ó, aqui seria como se o pessoal faz a maquiagem, sabe? Aqueles pontos de luz que o pessoal passa iluminador, a gente vê aqueles quadros de maquiagem. Então, aqui seria o mesmo jeito. Na testa, no nariz e nas bochechas. Aí você vai esfregando. Aqui embaixo da sobrancelha, ó, você passa um pouquinho também. Que isso dá o volume pro rosto, entendeu? Isso dá o volume pro rosto. Nós vamos fazer isso no braço. No braço eu vou colocar na parte mais grossa do braço e vou colocar um branco e vou misturar. Como o bege está molhado, ele vai ajudar. Se caso ele não estiver misturando muito, você põe um pouco mais de bege. O certo é você não apagar o marrom, entendeu? Você vai passar o branco e vai espalhar. E aí ele tem que espalhar, ficar um tom mais claro. E não pode apagar o marrom. O marrom vai ficar ali presente, mas esfumaçado. Vai ficar um degradê, entendeu? E aí você esfrega. Aqui eu vou passar mais um pouquinho de marrom para evidenciar e esfumaçar.
Então, ele vai misturar com o bege e com o branco. Tá vendo, ó, como fica bonito, ó? E aí, você esfrega bem pra uma cor entrar na outra. Põe um pouquinho só de marrom e passa. E aí, você vai esfregando pra ele misturar. Tá vendo, ó? Ele tem que misturar com o tom de bege. O branco tá ali presente. Como as tintas estão molhadas, aí uma cor mistura na outra. O certo, na hora que você for fazer a pele, se você for parar, você para depois que você terminar toda a pele. Não para antes e nem durante, tá? Porque senão você vai ficar indo e voltando. Também é bom fazer os braços junto com o rosto, para os tons ficarem parecidos, tá? Porque senão fica parecendo, sabe aquele pessoal que vai na festa e que a cara tá mais branca que os braços? Fica desse jeito, porque às vezes na hora de você pôr o branco, a cor não bate uma com a outra. E nesse movimento todo o pincel estava sujo. Embaixo do nariz, você faz uma sombrinha com a sujeira do pincel. Aqui em volta das bochechas é a mesma coisa, você não acrescenta marrom. Como o pincel tá sujo de marrom, porque ele esfregou, você só passa para esfumaçar. Tá vendo? Em volta do nariz, nessa curva que sobe para a sobrancelha, e em volta da bochecha, né? E em cima do lábio. Agora eu vou passar um pouco mais de marrom aqui embaixo. Por quê? Porque a pizza tá fazendo sombra nos dedos, entendeu? Então você evidencia mais a sombra. E também para fazer a divisão dos dedos, tá vendo? Ó? Aqui embaixo já não tem tanta luz, porque tá embaixo da pizza. E a parte de baixo do braço, todas as partes de baixo de qualquer desenho, você vai pôr mais sombra, porque é o lado que tá virado pro chão. É o lado que vai receber menos luz. E isso é importante. Quando vocês também estiverem por aí, antes de você pintar, que você estiver no mercado, em qualquer lugar na sua casa aí, estiver tomando café, vai prestando atenção na sombra das coisas, dos objetos que tem na sua casa, para você ver como é que é o volume. Se você fosse pintar uma cadeira, vamos supor, uma mesa que está aí na sua casa, como seria a sombra e a luz, porque isso vai ajudar na hora da pintura. Agora eu vou pegar o rosa chá. O pincel tá limpo, mas o rosto está molhado. Eu vou pegar o pincel, vou dar uma encostadinha no rosa chá e vou passar só, tá vendo? Só um tiquinho na bochecha e vou esfumaçar. Isso vai dar aquele rosado da bochechinha, sabe? É pra dar um tchanzinho, a maquiagemzinha básica. Só isso. E a gente vai fazer o rosa chá no lábio. No lábio eu vou usar o rosa chá, o vinho, o branco e um pouquinho de preto. Aí você passa como se estivesse passando batom. Aonde está o desenho do lábio, só vou passar o rosa chá. Depois eu vou usar o vinho para fazer a sombrinha desse rosa chá. Ó, só preenchendo. E o rosa chá também vai na linguinha dela. Agora eu vou passar o vinho, ó. Eu passo o vinho na parte de baixo do lábio e vou esfregando, ele vai me esfumaçar. Na parte de baixo do lábio de baixo também você passa, mais virado para o chão. Pensa nisso. Todas as sombras sempre viradas para o chão. Assim também você vai ter uma noção de onde você coloca a sombra, tá? Agora no céu da boca dela eu vou usar o vinho. Perto dos dentes que eu vou pôr um pouquinho de preto para evidenciar mais, tá? Mas é bem pouquinho. Agora eu preencho aqui só de vinho. Tá vendo aí? Só de vinho. E você preenche. Põe vinho, vai preenchendo o espaço vazio. E agora eu vou terminar de preencher aqui de vinho, bem preenchido, para não deixar nenhum furinho. E vou usar um pouquinho de preto. O pincel está sujo de vinho. Eu vou dar uma encostadinha. É só um pouquinho de preto, vou passar do lado aqui, ó, perto dos dentes, tá? E aí você esfrega para uma cor misturar na outra, tá vendo? Misturou. Aí você vai passando aqui, ó. Você pode subir pro lado de dentro aqui, ó, em volta dos dentes, entre o lábio e o dente. E sobe um pouquinho dessa cor misturada. Vou passar o rosa chá na língua dela, misturado com um pouquinho de vermelho. Aí eu só preencho, ó, tá vendo? Um pouquinho de vermelho e o rosa chá misturado. E agora eu vou passar branco mais nos olhos e nos dentes, tá? Nessa parte e nos olhos, ó.
E vamos lá. Agora eu vou passar a tinta branca aqui no olho. E depois você pode escolher a cor que você quiser para fazer a tonalidade do olho. O olho azul, castanho. Eu vou usar aqui o verde, tá? Porque como já tem esse crochê aqui que é verde, branco e vermelho, as cores da Itália, e eu fiz ela comendo a pizza, eu vou usar que o olho dela é verde, tá? Então vou passar o verde aqui no olho, ó. Essa região é onde é a cor do olho. Muitos dos meus alunos têm dificuldade em passar a cor certa na onde é o olho, tá vendo? Ó? O branco é os cantinhos. Antes da bola preta, a gente tem a cor da íris, que é a cor verde aqui no caso. Aí você passa com cuidado para você não borrar, tá vendo? E agora eu vou passar preto. O preto é nessa parte. Você vai deixar uma parte de uma bolinha que tá no desenho branca, porque simboliza o brilho do olho, tá? Para deixar o olho com a expressão mais bonita. Aí eu passo o preto. Agora com o pincel de contorno eu vou passar branco na bolinha, que eu não passei tinta nenhuma, que simboliza o brilho do olho, tá vendo? Eu tô passando branco. Aí você passa o branco de um lado e do outro. Aí já dá uma diferença no olhar, né? Porque você põe a bolinha branca, já dá diferença. Simboliza a luz do olhar. Agora eu vou vir com preto e vou fazer os cílios dela. Vou contornar a parte de cima todinha de preto. E depois eu vou puxar um pouquinho pra cima. Aí você puxa em curva. Depois fazer a sobrancelha. Aí você vai com o pincel de contorno e vai fazendo uns risquinhos assim, ó, completando o desenho. Porque assim, ó, não fica aquela sobrancelha carregada, ela fica parecendo uma sobrancelha de verdade. Você vai usando o pincel de contorno e vai fazendo uns risquinhos e vai fazendo o formato da sobrancelha. Isso, dos dois lados. Eu vou acelerar o vídeo para ele não ficar tão longo, tá? Mas é dos dois lados iguais. Mais parecidos que você conseguir, tá? Agora eu vou passar o branco aqui nos dentes. Só branco, não vai fazer mais nada além do branco. E não precisa fazer essa borrada que eu dei aí não, porque eu errei mesmo, viu? Mas aí vocês viram, né? Eu dei uma passadinha de branco na parte de cima do lado. E agora eu vou arrumar aí com vinho, que eu passei no lugar errado, ó. Aí como a tinta tá molhada, ela mistura e aí some o erro, tá vendo? Às vezes acontece. Acontece com todo mundo, você dá uma borradinha errada, tá? Então não fica preocupado se acontecer com você, que você vai saber assim passar por cima do erro e aprender com ele e ir em frente, tá bom? Agora a gente vai fazer o cabelo, vou usar a cor preta. Eu vou passar o preto aqui como se fosse na raiz dela aqui e vou puxar pra fora. Você vai passando o preto da raiz pra fora, em volta da cabeça, o preto, tá vendo, ó? Com cuidado para você não borrar, em volta de tudo aqui. E daqui eu vou subir um pouquinho, tá vendo, ó? Você vai com o pincel de subida, fazendo ele no movimento do desenho. Imagina você tá penteando o cabelo, ó. Você pode até fazer esse movimento de vai e vem, mas cuidado para você não borrar onde não deve, tá bom? Vai com cuidadinho, com carinho, amor, dedicação. E vai fazendo esse movimento aqui, ó, de subida, movimento de desenho. Ó, aí você contorna aqui em volta, sobe, ó, é o movimento de subida, pincel de lado, tá? E vai subindo. Ó, contorna em volta da cabeça. Bom que você já evita de você borrar o que você já pintou. Com preto. O cabelo dela vai ser castanho. Castanho, vai ser castanho, não é nem é um castanho querendo ser claro, tá bom? E aí você contorna, é bom que você não perde o risco. E agora vamos para a nossa pitada de história da arte. Vou mostrar para vocês o quadro de um artista do pop art, o Wayne Thiebaud.
ele fez esses quadros aí em 1920. Eu achei maravilhoso. Como a gente está desenhando uma pizza, cacei alguns quadros de famosos para mostrar para vocês que retratam comida, alimentos, esse tipo de coisa. E eu achei assim lindo. Olha esse do bolo. Esse com sorvete. Ah, agora a gente vai passar marrom. Aí você passa o marrom em cima do preto e vai esfregando para uma cor entrar na outra, como a gente fez no rosto. E você vai esfregando. O outro artista que eu vou falar para vocês, ele fez parte do maneirismo. E o nome dele é Giuseppe Archibald. E ele fez esses quadros aí. Vocês estão vendo? Rostos a partir de legumes, frutas. Ele fez com outros objetos também. Isso na época de 1593. Eu achei muito legal. Você vê que interessante? Você fazendo formas com outros objetos, né? Fazendo um rosto com outras formas, né? Eu achei muito bacana. Agora a gente vai pegar o preto de novo e vai fazer o mesmo movimento de subida, tá vendo? Ó, você vai puxando pra cima. Ó. Você não vai mais esfregando para uma cor entrar na outra. Você vai só fazendo o movimento do pincel para uma cor em cima da outra. Em volta do rosto, você vai fazer tipo que tá descendo. Desse lado vai dar para ver melhor. Ó. Subindo. E aqui, ó, você faz descendo. Fazendo descendo. Você faz no sentido de descer e também de subir, como se fosse subir para o topo da cabeça. Deixando uma área aqui com um pouquinho de marrom em amostra. E agora eu vou fazer na raiz do cabelo dela e vou puxar para descendo, como se estivesse penteando o cabelo dela. Tá vendo? Ó? Essa área marrom, você vai passando, sobe um pouquinho, desce um pouquinho, sobe um pouquinho, desce um pouquinho. Você vê que o marrom ainda existe lá e o preto fica parecendo que tem umas linhazinhas, tá vendo? E aí você faz isso, ó, esse movimento, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. O pincel sempre na lateral. E agora eu vou usar o amarelo, tá? E o amarelo eu vou passar nessa região aqui, ó. Aí você vai passar nesse movimento. Você vai com o pincel na lateral e vai pra lá e vem pra cá, com ele de lado. E vai fazendo esse movimento, pra lá, pra cá. Isso vai dar aquele reflexo, aquela luz que bate no cabelo, que bate um reflexo no nosso cabelo. Tá vendo? Vamos supor que o cabelo dela é preto. Você vai fazer isso com um cinza, ou um azul, ou com um branco, tá? E aí você põe um pouquinho e você faz esse movimento, que vai dar a sensação de luz no cabelo preto. Se o cabelo dela fosse ruivo, você poderia usar o preto, como a gente usou, e em vez de o marrom, você usaria vermelho. Você poderia usar o amarelo para dar essa mesma luz, se o cabelo dela fosse ruivo, se ela fosse ruiva. Ou então você poderia usar o branco, tá? Que também faria a luz do cabelo ruivo. Ah, mas se ela fosse loira? Se ela fosse loira, em lugar do preto, você usaria o marrom. E no lugar do marrom, você colocaria amarelo. E a luz seria branco, entendeu? Aí ela ia ficar loira. Tô dando sugestões aqui, porque vocês não ficam presos só nesse tom de cabelo. Você pode fazer a cor que você quiser. Agora a gente vai passar amarelo aqui. É um amarelo... O amarelo que eu tô usando aqui é amarelo ouro. Tá? Aí eu vou passar aqui na pizza todinha, que aqui eu quero fazer uma pizza de mussarela. Você pode fazer o recheio, o jeito que você quiser. A pizza é sua. De repente você não quer que seja de mussarela, você quer, tira essas gotinhas, né? E faz de frango, faz de outro sabor que você queira, tá? Ó, não tem nada demais, só amarelo. Preencheu todo de amarelo. Agora a gente vai no amarelo pele, tá? Que a gente vai fazer a parte da borda da pizza aqui. Eu só vou passar somente o amarelo pele, preencher no espaço, só isso. Depois que a gente vai fazer a parte marrom e branca, tá? E vai ser marrom e branco para fazer aqui o esquema da massa. Ó, passei só. Vou passar uma camadinha aqui embaixo do amarelo, que é para simbolizar a massa na parte de baixo aqui do recheio, tá? Ó,
Só passando um beijinho aqui embaixo. Não precisa ser exatamente amarelo pele, tá? Você pode usar uma cor que lembra. Um bege, tá? Eu não sei outros nomes de cor não, mas pode ser outra cor, não precisa ser exatamente amarelo pele. Aqui é o branco, passa um pouquinho de branco, ó, embaixo também. Você passa um pouquinho de branco. Para dar uma clareada. Eu passei em todo, entendeu? Agora, eu vou dar umas batidinhas de marrom. Coloquei um pouquinho de marrom, igual a gente fez na bochecha. Depois você dá umas batidinhas em cima do marrom. Não é pra você esfregar, é umas batidinhas, tá vendo, ó? E agora eu passando pro lado de dentro, dou umas batidinhas também, ó. Aí é no sistema de batidinha. Vai ser diferente do sistema que a gente fez no rosto, que é de uma cor entrar na outra para esfumaçar. Aí é batidinha. Você aplica e dá umas batidinhas. Agora a gente vai usar o vermelho. Vermelho normal. Vermelho que você tem aí, tá? Vou passar o vermelho aqui onde vai ser o tomate. Vou passar somente o vermelho aqui em volta do círculo. Agora eu vou passar o vermelho onde tem o desenho tipo dos triângulos aí no desenho que vocês têm. Vou passar vermelho mais forte e o resto eu só vou esfumaçar, tá vendo aí, ó? Ficou 3 triângulos e o resto esfumaçado. Agora eu vou usar o amarelo. Amarelo eu vou passar nessa parte onde eu não passei muita tinta, que é aquela parte de cima, né? Essa parte mais vermelha escura vai ser simbolizando a casca. Aí eu venho com o amarelo. Se você não tem, quer dizer, amarelo você tem que ter, né? Se você for fazer o recheio. Mas aí você pode usar um laranja também. E ó, pus mais aqui, onde tem esses triângulos aqui em volta, ó, coloquei mais o amarelo. Aí ele mistura com o vermelho, fica um tom de laranja. Mas é como é pouquinho amarelo, ele fica mais escuro. Agora eu vou com o pincel de contorno e vou passar branco. E vou fazer uns risquinhos aqui, ó. E depois eu vou dar uma esfumaçadinha. E é pouquinho branco, tá vendo? Que não é um branco bem marcadinho. Vou passar mais um pouquinho. Você tem que seguir no seu coração também. Se você achar que já tá bom o seu, você passa menos. Se você achar que tá... Aí, ó. Tá vendo? E vou passando aí. Esse branco, eu vou fazendo em batidinha. No formato do desenho, entendeu? Vocês têm que... Eu coloco um pouquinho e vou dando batidinha. Tá bom? Olha, eu vou dando batidinha e vou fazendo a luz do tomate. Eu tô usando branco. Aqui no meio dessa parte que eu tô passando mais branco, é que eu observei que o tomate, ele tem uma parte mais rosada, entendeu? Com o vermelho e eu ainda passei aquele amarelinho, vai fazer com que fique um rosado, entendeu? Vai ficar um tom de rosado. Agora eu vou pegar o pincel de contorno e vou passar amarelinho, ó. Pincel de contorno. E faço a sementinha do tomate, ó. 3 sementinhas. E aí eu dou uma passadinha de amarelo, assim, só um tiquinho, com uma sujeira em volta dessa semente. Tá vendo aí, ó? É só umas manchinhas que você vai fazer com o amarelo. Ó, eu vou passar o vinho, vou puxando ele pra dentro, como se eu pegasse a vassoura e quisesse juntar a sujeira no meio, entendeu? Você vai no sentido de varrer a sujeira pra fora, do cantinho pra fora, entendeu? Esse é o movimento. E em volta aqui, ó, pra dividir a casca do tomate, eu vou passar um pouco de vinho, vou dar uma esfregadinha. Tá vendo que fica mais divisão? Ó. E eu passo em volta também assim, como se estivesse contornando, uma sujeirinha, é pouquinha tinta. Pouquinha tinta, ó. Eu vou passar o vinho aqui, ó, e só dou uma esfregadinha, pra acentuar mais, entendeu? Olha aí. Agora eu vou pegar o preto e vou passar em volta aqui, ó. Só passar em volta com o pincel, um pincel médio pode ser, o pincel mais... Você que sabe, pega o pincel da sua confiança. E vou usar o vinho agora, eu vou passar dentro, ó. Preenchi e não limpei o pincel, porque aquela azeitona preta, sabe? Ó, ficou escuro, mas tem um preto e um vinho dentro. Só que, como o pincel tá sujo, e agora eu vou usar o branco, ó. Aí dou uma pinceladinha assim, e agora eu vou dar uma esfumaçadinha. Aí eu pego o pincel, posso até limpar o pincel, ou só no pano
de limpeza e tá mais fumaçadinha, tá vendo? Ó, pouquinha coisa. Não esfrega muito não, que senão fica roxo aí, muda a cor do negócio. É só um pouquinho de tinta. E agora, ó, eu vou dar umas pinceladas de laranja. Ou então um amarelo mais... um tom de amarelo, ó. Tô com o amarelo mais claro aqui e dou umas batidinhas. Tá vendo, ó? Umas batidinhas. Encosto no laranja, encosto no amarelo. E vou dando umas batidinhas. Aqui e ali. Eu vou pegar a cor laranja. Vou colocar só um pouquinho no pincel que tá sujo de amarelo. E vou dar umas batidinhas em alguns lugares, tá vendo? Ó. Você bate aqui, bate ali. Passa aqui, ó. Na parte de baixo da gotinha aqui. Que é como se o queijo estivesse derretendo. Entendeu, ó? Ó, vou dando umas batidinhas. E agora eu vou usar branco. O pincel tá sujo, dá uma batidinha aqui e ali também. Você vê que você vai fazendo uma passadinha assim aqui e ali. Como a tinta tá um pouco úmida, ela mistura e não fica aquele tom de branco, branco, laranja, laranja, entendeu? Muito forte. Que não pode, que senão vai ficar feio, tá bom? Tem que ficar homogêneo. Você sabe que ele tá ali, mas ele não tá muito marcado. Agora com verde, eu vou usar verde pântano. Eu vou limpar o pincel e eu vou com só sujeirinha, só um pouquinho de tinta, pouquinha. É uma manchinha aqui e outra lá, para simbolizar o orégano. Ó, vou só passar um pouquinho mais, tá? Ó, para simbolizar aquele temperinho que a gente joga por cima da pizza. E agora eu passei um branquinho, ó. Só que aí eu passo, dar umas passadinhas nas folhinhas. Se você prestar atenção na pizza, eles têm um tom assim de um verde meio... Tipo assim, com um tomzinho de branco, sabe? Agora, gente, eu vou preencher essa parte aqui de verde. O desenho que eu fiz assim... Que eu dividi a camiseta dela em 3 partes, eu fiz isso porque esse pano tá com crochê. E o crochê é verde, branco e vermelho, simbolizando as cores da Itália. Então, eu resolvi pintar a camiseta dela assim para combinar com o crochê. Esse crochê, às vezes você pode perguntar, é você que fez? Não, foi eu que fiz. Foi minha cunhada. Minha cunhada Valéria fez o crochê nesse pano. E aí... eu só tô fazendo a parte de pintura. E esse pano está à venda. Se alguém se interessar, pode falar. Tá vendo? Ó, só vou passar verde. Eu vou pegar e vou deixar na descrição desse vídeo o desenho com a divisão. Eu vou deixar o anterior, que eu já tinha postado no vídeo do girassol, né? E eu vou postar ele de novo, o anterior, e vou postar nesse vídeo esse desenho com o resto do braço, que não, aquele desenho não tem, e também com a escrita que eu vou fazer aqui. Ó, gente, nessa parte aí eu tô usando verde pinheiro. Eu acelerei porque eu só tô somente pintando de verde pinheiro, não tô fazendo nada, só preenchendo a cor. E aí eu dei uma acelerada para o nosso vídeo não ficar tão longo. Agora, ó, você põe um pouco de amarelo. Eu usei amarelo limão e eu tô passando um pouco de amarelo no ombro e eu passei um pouco perto da cintura dela e subi. É um pouco só. Na parte de baixo é menos. Pra quê? Pra ter sombra, né? Porque o braço tá fazendo sombra no corpo. Tá vendo aí? E aí na descrição do vídeo o desenho vai estar completo. Agora, aqui embaixo da pizza, tem um pouco do pescoço da menina. Ficou meio esverdeado assim, porque a pessoa não limpou direito o pincel, tá, gente? Agora aqui eu passo um pouco de marrom para poder fazer a sombra. Embaixo do pescoço dela vai ficar muito escuro. Mas lá, ó, se você prestar atenção, ficou um tom de bege. Tá vendo? Do outro lado eu vou passar vermelho. Aí você vai falar assim, mas esse desenho vai estar lá? Vai estar lá. Pode ficar despreocupada
que você pode pegar o desenho com a escrita na descrição desse vídeo, tá bom? Fica tranquila que vai estar na descrição. E na semana que vem, o outro vídeo da uva com a garrafa e a taça vai estar disponível às 11 horas da manhã aqui no canal, tá bom? Como nossa proposta de ter vídeos de pintura todas as quartas, às 11 horas da manhã. Tô correndo atrás para fazer o melhor. E deixem opiniões aí nos comentários, o que você quer aprender a pintar, e dê sugestões para eu poder preparar a aula pra gente. Esse canal é nosso, tá bom? Ó, só pintei com vermelho. O vermelho que eu usei é vermelho fogo. Você usa o vermelho que você tem. Ah, eu não tenho vermelho, tem rosa, pode ser. Ó, aqui eu tô passando vinho, tá vendo? Ó, passei um vinho pro lado da cintura dela e embaixo do braço. E eu vou passar um pouco de vinho pro lado de cima. Ó, embaixo do braço dela, tá vendo? Pondo mais vinho. Como o vermelho está molhado, ele esfumaça. Então, você esfrega para uma cor entrar na outra, para não ficar marcado. Agora, a parte do meio, como foi uma das minhas dicas no vídeo sobre 5 coisas que você não deve fazer na pintura em tecido de jeito nenhum, eu falei, quando é branco, você precisa pintar de branco. Ah, o pano é branco, vou pintar, não preciso pintar. Não, precisa sim, senão fica pintura de preguiçoso. Tem que passar branco, tá bom? Tá bom? Quando for branco, precisa, pra ficar bonito. Nós temos que fazer um trabalho bonito. Agora encostei no preto. Ó, o preto eu passei em volta da gola todinha e tô descendo, porque a tinta branca está molhada, então vai misturar. Vai ficar um tom de cinza, tá vendo? E aí tem que ter sombra por causa da pizza e por causa dos braços da menina. Agora, gente, eu gostei do jeito que ficou. Você pode parar ali, onde eu fiquei. Ou então, como eu decidi de contornar tudo de preto. É uma coisa que eu não gosto muito de fazer e eu vou fazer porque eu acho que vai combinar e eu acho que vai ficar legal. Tem horas que a gente tem que usar nosso coração. Eu acho que vai ficar mais legal se eu transformar esse desenho como se esse desenho fosse um desenho animado. Porque eu achei que ele ficou meio em caricatura, sabe? Então eu vou contornar todo de preto. Aí você vai com amor, carinho e dedicação, com pincel de contorno e passa preto. Se você quiser, senão você para lá onde eu tava, tá? Eu só tô passando preto que eu acho que vai deixar mais bonito ainda. Tem coisas que eu não gosto que passe contorno preto. Meus alunos sabem, eu falo, que às vezes o contorno preto, ele ajuda, mas às vezes ele atrapalha. Entendeu? Porque às vezes o desenho já ficou bonito ali. Mas eu acho que ia realçar mais. Então eu tô usando meu coração, como eu falo pra vocês. Usa o coração. Se você achar que deve usar outra cor, põe outra cor. Não tem problema. No desenho a gente é livre pra fazer do jeito que a gente quiser. Ó, aí eu tô só contornando de preto todinho o desenho. Só contornando de preto. Somente isso. Aí, ó, vou contornando todinho o desenho. E vai com amor e carinho e dedicação também para o seu contorno não ficar grosso. Aí tem que ficar, tipo, todo igual. Faz com bastante carinho. Agora, as letras. As letras vão estar disponíveis aí. Você vai chegar na sua casa, esse desenho é enorme, né? Você vai ter que montar, tá bom? A folha, aí você pode até recortar e colar com a fitinha, tá bom? Porque são várias partes. Que vai ter o desenho, a menina, os braços e as letras. A letra, do jeito que eu falei, a camisa eu pintei desse jeito porque eu quero combinar com o crochê, que já está pronto. Mas aí na sua casa, você pode fazer a letra da cor que você quiser. É livre, a letra vai estar aí e você preenche. Aí eu ia escrever Bom Apetite em português, mas aí eu pensei, já que eu tô fazendo da Itália,
coloquei lá no Google Tradutor e coloquei bom apetite para ele transformar para italiano. Aí ficou esse daí. Aí ficou bon appétit em italiano, para ficar chique no último. É uma sugestão, vai estar aí no desenho de vocês. E aí vocês montam ele, tá? Aí vocês podem cortar as letras para quiser pôr reto, aí vai dar vontade de vocês. Aí, ó, fiz verde, depois passei pro branco, pro vermelho. Aí você fala, ah, mas o branco dá pra ver. Mas eu vou contornar de preto. Como eu contornei a menininha, o certo é eu contornar de preto as letras também, ó. Aí eu vou contornar a letra com todo amor, carinho e dedicação. Vai ter que ter paciência. Se você aí for contornar de preto, você tenha paciência. Se não, você faz a letra toda de uma cor que seja, tipo assim, fosse toda verde, ou verde e vermelha, ou a cor que você for fazer, que não precisa o branco. Como eu fiz branco, vou precisar contornar, senão não dá pra ver, tá bom? Então vou contornar de branco, vou contornar o branco com preto, para ele poder se destacar, senão não dá pra ver. Aí contorna toda a letra. E eu tô acelerando aqui pra aula não ficar muito longa, tá? Porque, em geral, as nossas aulas de pintura em tecido são 2 vídeos, né? E nessa nova pegada que a gente tá, nesse novo projeto, para melhorar e para ter mais aulas, a aula ficou completa num vídeo só. Então, o vídeo é longo, tá bom? Então, vocês que querem aprender a pintar, o vídeo é completo, do começo ao final. Não são divididos em 2 aulas. É uma aula só que uma aula longa, né? Terminei de contornar a letra todinha de preto. Vou usar uma tinta relevo glitter e vou passar na parte de baixo de todas as letras aqui só para realçar, ó. Se você quiser passar, você passa. Passar e vou fazer outro pinguinho branco, ó. E agora é só a gente pegar a tinta que a gente quer e fazer a nossa assinatura. Terminamos a nossa menina. Gostaria muito de agradecer a todos vocês pela audiência e pela paciência. E até quarta que vem, às 11 horas da manhã, tem um novo vídeo aí pra vocês, tá bom? E tchau!